No final da Segunda Guerra Mundial, o presidente estadunidense Harry Truman autorizou ataques atômicos em duas cidades japonesas. Alguns estudiosos analisaram essa decisão e interpretaram a ação do presidente como uma demonstração de poder aos soviéticos. Naquela época, os Estados Unidos representavam uma importante potência capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a guerra, se estabeleceria uma grande potência. O capitalismo é um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, ferramentas, máquinas, fábricas, e na busca do lucro para a acumulação de capital. Seus partidários defendem o livre mercado, isto é, a troca de bens e serviços por meio do dinheiro, a promoção do consumismo e a menor intervenção possível do governo na economia. Na época da Guerra Fria, o sistema capitalista era defendido principalmente pelos governos dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental. Já o socialismo é um sistema socioeconômico baseado na posse coletiva dos meios de produção. Nele, o trabalho não busca o lucro, mas a manutenção da coletividade. A economia é regida pelo Estado, que estipula salários e aspectos da produção de bens e serviços. Durante a Guerra Fria, era defendido pela antiga União Soviética, sob a direção do Partido Comunista Soviético. Para alguns teóricos, após algum tempo, o socialismo se transformaria em comunismo, sistema no qual os meios de produção são controlados por todos, sem distinção. A disputa pela hegemonia mundial passou a ser liderada então pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Isso gerou alguns embates ideológicos, políticos e econômicos entre esses países. Tais disputas constituíram o que chamamos de Guerra Fria. Esse nome foi dado porque não houve um conflito militar direto entre as duas potências, mas uma disputa não declarada pela liderança política mundial. A Segunda Guerra Mundial havia gerado muitos prejuízos para os países europeus, que tiveram seus territórios arrasados e sua economia bastante debilitada. Assim, os europeus passaram a ter um papel secundário na ordem global que se instituiu naquela época. Após a Conferência de Potsdam, em 1945, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill fez um alerta à comunidade internacional sobre os perigos de uma possível dominação soviética e um avanço do socialismo no mundo. Sob a influência das ideias de Churchill, em 1947, o presidente estadunidense Truman definiu novas orientações em sua política governamental, visando frear o avanço socialista em outros países. Essa proposta ficou conhecida como Doutrina Truman. Entre suas estratégias políticas estava o auxílio aos países europeus para a manutenção do regime capitalista diante dos avanços soviéticos. Alguns estudiosos consideram a oficialização da doutrina Truman como um marco inicial da Guerra Fria, pois representou uma medida oficial em busca da contenção do socialismo pelos estadunidenses, alterando os destinos da nova ordem mundial estabelecida no pós-guerra. A doutrina Truman instituiu uma política de apoio estadunidense ao bloco capitalista, que foi reforçada em 1949 por um acordo que ficou conhecido como Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O acordo reunia países capitalistas, incluindo a Alemanha Ocidental, que pretendiam se unir militar e economicamente para frear o avanço socialista. Em contrapartida, a União Soviética organizou o Pacto de Varsóvia, acordo que unia países do leste europeu de inclinação socialista, como a Polônia, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária. A Guerra Fria foi marcada, portanto, pela polarização do mundo em duas frentes: aqueles que recebiam influências do bloco capitalista e os que eram influenciados pelo bloco socialista. De acordo com as áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética decidiam os locais das suas bases militares, como funcionariam seus acordos econômicos e suas políticas de interferências internacionais. Com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores estabeleceram que a Alemanha fosse dividida em 4 partes. 3 delas foram concedidas a países capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, e a outra parte à União Soviética. O território alinhado aos capitalistas formava a República Federal da Alemanha, no lado ocidental. Já o território alinhado ao socialismo formava a República Democrática Alemã, no lado oriental. A cidade de Berlim, capital da Alemanha, também foi dividida em setores capitalista e socialista.
ambos dentro da República Democrática Alemã, ou seja, do lado socialista. Para que as pessoas não transitassem entre os dois lados de Berlim, em 61 foi construído um muro cercando o setor capitalista. Essa construção representava materialmente a divisão da Guerra Fria e, por isso, foi um dos símbolos desse conflito ideológico. O muro dividiu Berlim por 28 anos, separando famílias e dificultando a vida dos moradores que, antes de sua construção, costumavam transitar livremente pela cidade. A vigilância era constante e quem tentasse atravessá-lo poderia ser preso ou até mesmo morto. As rivalidades da Guerra Fria se manifestavam também no campo do desenvolvimento tecnológico, espacial e bélico. Durante a Guerra Fria, os blocos capitalistas e socialista investiram em propagandas para difundir sua posição ideológica para outros países do mundo. Os governos estadunidense e soviético financiavam campanhas e produtores para divulgarem aspectos positivos dos regimes socioeconômicos adotados. As indústrias cinematográfica e de propaganda e a televisão e o esporte, por exemplo, foram setores que receberam investimentos maciços. Estados Unidos e União Soviética tinham como objetivo demonstrar sua superioridade em relação ao regime oposto. O desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria bélica foi um elemento bastante importante durante o período da Guerra Fria. O potencial destrutivo dos Estados Unidos e da União Soviética aumentava continuamente, gerando um clima crescente de tensão no mundo todo. Essa rivalidade, pela elaboração de armas cada vez mais destrutivas, ficou conhecida como Guerra Armamentista.